mais uma ação do Can Yaman que deixa os fãs orgulhosos e uma mensagem que é possivelmente uma resposta a uma publicação do jornal. Então, se Can Yaman é um assunto que te interessa, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como este e sejam todas bem-vindas. Nesse último final de semana, o Can Yaman viajou para Assisi, uma cidade muito charmosa da Itália e que o deixou muito encantado com tanta beleza. Durante a sua estadia, ele visitou o Instituto Seráfico de Assisi, que é um centro de reabilitação e cuidado de crianças e jovens com deficiências graves. Durante a sua visita, ele conversou com as equipes, brincou e interagiu com as crianças, visitou as instalações e doou 3 equipamentos médicos sanitários. A presidente da instituição demonstrou muita gratidão ao Can Yaman e ao Can Yaman for Children e disse que esta doação significa muito para eles e que esta aliança transmite esperança de que a deficiência não é um destino imutável, no sentido de que há caminhos alternativos para aquelas crianças. Ela também tocou em um ponto muito importante que eu gostaria de passar para vocês também. Pessoas com deficiências graves não precisam apenas de assistência, mas também de pesquisa, tecnologia, inovação e profissionais cientificamente treinados. Já o Can Yaman demonstrou também a sua gratidão e disse: estar aqui é para mim uma alegria imensa, mas também um agradável alimento para a reflexão. O Can Yaman, em sua passagem por este final de semana, aparentava estar muito à vontade, tranquilo, confortável, chamou a atenção pelo estilo despojado e confortável que ele estava e também por estar utilizando um broche que tem um significado bem especial. Não ficou claro para mim se o broche era ou não um presente do fã, mas tem um significado. O broche, que tem o formato de uma flor chamada mimosa, representa um símbolo da força, luminosidade e energia das mulheres. Essa flor mimosa floresce já no início da primavera e, de acordo com as minhas pesquisas, é tradição lá na Itália presentear as mulheres com um ramo de mimosa. Essa tradição iniciou em 1940 porque reflete a busca por igualdade e reconhecimento das conquistas femininas. Dia 8 de março, Dia das Mulheres, nosso dia, está chegando e o Can Yaman já começou a nos homenagear. E agora, então, vamos falar sobre a mensagem dele, que pode não ser exposta à publicação do jornal, mas foi muita coincidência e eu acho que é pouquíssimo provável que não seja. Tenho certeza que isso chegou ao Can Yaman e por isso que ele compartilhou esses 3 stories lá na conta do Instagram dele. Esta nota foi publicada no dia 1º de março, poucas horas depois o Can Yaman compartilhou os stories. Em alguns trechos, porque ele falou bastante coisa, né? Vou passar somente alguns trechos para vocês. A fama é uma coisa muito estranha, especialmente na Turquia. Há quem primeiro se esforce ao máximo para conseguir notícias na mídia, entrevistas, notícias fictícias, fotos fingindo ser tiradas secretamente e etc. Dessa forma, eles se tornam conhecidos e então, por algum motivo, viram as costas aos repórteres a quem imploravam: irmão, por favor, faça um furo sobre mim. Acham que a fama que possuem durará a vida toda. Acham que mesmo que nunca se ouça falar deles, seu reconhecimento nunca terá fim. Can Yaman é exatamente essa pessoa. Quando ele começou a atuar em séries de TV, não havia um jornal ou revista que ele não batesse na porta. Uma conta azul, um rosto sorridente, um toque de fofura para todo mundo que quisesse fazer uma entrevista ou que quisesse fazer um vídeo. Algo aconteceu com Can Yaman depois que sua série começou a ser exibida na Europa. Depois de ter dito: divirta-se a brincar no vosso próprio circo, mostra que ele ultrapassou seus limites. Se a mídia fosse comparada a um circo, os repórteres diriam que este circo só pode ser organizado por quem organiza o palco entre os espetáculos. E aí, depois dessa publicação, o Can Yaman compartilhou a seguinte mensagem: aqueles que não alcançaram nenhum sucesso em suas vidas se consolam menosprezando o sucesso dos outros. Fala sério! Tá querendo dizer que o Can Yaman, lá no começo da carreira dele, ficava batendo de porta em porta, implorando por notícia,
Como se Jayaman precisasse. Jayaman formado em direito, advogado, não se prestaria a esse papel. Aí depois o Jayaman: quando você não se move como os outros, isso incomoda as pessoas. Depois ele compartilhou: perdoar as pessoas em silêncio e nunca mais falar com elas é uma forma de autocuidado. A verdade é que Jayaman tá nem aí pra esse cara dessa nota. Tudo que ele tá falando é coisa sem sentido e aguardemos e veremos. O tempo irá nos dizer quem está certo e quem está errado. Até agora, Jayaman tá indo muito bem, obrigada. Compartilhe aqui a sua opinião nos comentários e vejo você no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!